Graça e paz, queridos. Mais um domingo na presença do Senhor e aqui junto com o professor Basotti, vamos procurar hoje, nesse estudo panorâmico da Bíblia, trazermos a história do dilúvio, a história de Noé, e vamos tentar aprender com essa história, né, professor? Isso, pastor, né? Na verdade, pastor, nós sempre começamos com o contexto, né? Então, vamos falar um pouquinho, então. Bom, nós vimos, então, no nosso primeiro estudo, a criação do mundo, né? Já no segundo estudo, nós vimos, então, né, já Adão e Eva sendo tentados, desobedecendo. E com a queda deles, nós temos um processo progressivo de afastamento do homem de Deus, né? Caim, o primeiro filho, mata Abel, seu irmão, mas Deus dá um outro filho que é Sete, e da descendência de Sete, a gente passa por alguns nomes, que a gente até comentou aqui semana passada, né? Começando com Enoque, que foi arrebatado, né? Enoque teve um filho, Matusalém, que é bastante conhecido por ter vivido 969 anos, né? E Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gera a Noé. Então, Noé, na verdade, é bisneto de Enoque e neto de Matusalém. Certo. E como é que estava o mundo, então, nesta época? Esse é o contexto nosso, né, pastor? Ao lermos Gênesis, capítulo 6, versículo 3, nós temos lá assim, né? Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, até precedendo o dilúvio, Deus já toma uma atitude no sentido de fazer com que a humanidade, né, tenha vamos dizer assim, uma punição, né? O pecado já estava realmente, havia crescido muito de Adão até os tempos de Noé. E é interessante, pastor, eu até fiz um estudo, né, pegando com Adão, que viveu 930 anos, Noé viveu 950, viveu até um pouco mais que Adão. Então, a partir daí, nós temos uma diminuição progressiva do tempo de vida. Sem, que é filho de Noé, cai de 950 para 502 anos. E aí vai caindo, a gente vai chegar em José, que é o último personagem importante do livro de Gênesis. Lá nós chegamos a 110 anos. Então, é um processo progressivo, né, que acontece já a partir dos filhos de Noé. E, quer dizer, Deus está tomando uma providência. Eu não sei quais as razões, mas eu imagino, pastor, assim, quando a pessoa vive no pecado, quanto mais tempo ela vive, pior ela fica. Eu acho que foi uma forma que Deus encontrou para refrear já o crescimento do pecado nesse nosso mundo, né? Com certeza, né, professor? Por isso que Moisés, né, no Salmo, ele usa essa expressão: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar corações sábios. E nós percebemos isso, né? Por isso que Deus vai vir com o dilúvio, porque o ser humano, mesmo ele vivendo muito, ele deixou de buscar o Senhor, e ele vai se afastando gradualmente, né, do Senhor, e vai aumentando, vamos dizer assim, esse abismo. E aí, então, Deus intervém no sentido de mudar essa, digamos, contagem dos anos, para que ele possa viver um pouco menos, mas aí obter a eternidade. Isso, exatamente. Do que viver muito e depois perder a sua eternidade. Exatamente. Né? Pastor, eu vejo assim, eu conheço pessoas, nós temos em torno de 100 anos assim, no máximo, né, hoje, né? Mas, assim, pessoas que se comportam como se fosse eternamente, isso dentro do 100. Se essa pessoa tivesse lá 1000 anos de perspectiva, eu acho que ela ainda seria mais atrevida ainda um pouco. Uma das coisas, né, professor, que a gente tem que aprender, e quando a gente lê o livro de Tiago e fala assim que a nossa vida é como um vapor que sobe e logo desvanece, nós temos que entender assim: há uma brevidade na vida, nós precisamos da sabedoria de Deus para viver esta vida, e esta vida tem um começo, meio e fim. Então, nós viveremos eternamente a partir do momento que temos Cristo no nosso coração. Mas o ser humano é uma pessoa limitada. Mas, infelizmente, muitas vezes nós temos uma tendência de achar que não vai acontecer conosco, de que nós estamos imunes a muitas coisas, né? E essa pandemia, né, professor, que estamos aí passando, graças a Deus já vencemos já um bocado dessa história de pandemia, né? Trouxe essa realidade. O ser humano é finito, sujeito a tantas coisas, e aí então nós vimos muitas pessoas morreram, e essa pandemia não escolheu cor de pele, classe social, enfim, muitas pessoas de várias camadas
da nossa sociedade acabaram sendo afetadas, né? Então aparece essa redução do tempo de vida, que eu entendo que já é uma expressão da misericórdia de Deus tentando melhorar o homem de alguma forma. Com né? certeza, com certeza. Mas isso não é suficiente, que logo em seguida, o mesmo texto diz assim, pulando do versículo 3 para o 5, agora e 6. Aham. Está escrito assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Afligiu-se o seu coração. Aqui que me chama a atenção, pastor, quer dizer, afligiu-se o seu coração. Quer dizer, o pecado incomoda a Deus, né, pastor? Sim, só destacando, né, em algumas traduções, né, o versículo traz arrependeu-se. Não é que Deus está arrependido, né, mas ele começa a ponderar, fazer uma reflexão em relação àquilo que ele tem oportunizado para o ser humano e mesmo assim ele não quer, né? E isso entristece o coração de Deus. Porque assim, uma das coisas nós muitas vezes utilizamos, né, professor, aquela expressão, o amor ágape, Deus tem um amor ágape, que ele não precisa do nosso amor. Sim, Deus não precisa do nosso amor para ser Deus, mas Deus nos criou para essa comunhão em amor, né? Então, quando isso não acontece, isso entristece o coração de Deus. Tá? Nos versículos 11 e 12, volta a repetir, né, as razões do dilúvio. Diz assim, em Gênesis 6, 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, é muito claro a razão do dilúvio. O homem se corrompeu e Deus, na verdade, eu vejo nesse dilúvio até uma expressão de uma tentativa dele tentar resolver. Né? Sim. Por quê? Porque logo em seguida nós vamos ler assim, né? Voltando no versículo 8 do capítulo 6, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aliás, pastor, até onde eu sei, essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Uhum. Pode ser até que tenha, nos versículos, nos capítulos anteriores tenha. Nós estamos no início da Bíblia ainda. Mas também nós vemos logo em seguida, no versículo 9, na parte B, diz assim: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, aqui dois aspectos. Né? Por que Deus achou graça em Noé? Não é que Noé era mais bonitinho, né? Mas que, na verdade, Noé tinha qualidades. Quer dizer, o mundo está ao caos, o mundo está no pecado, mas Sim. havia alguém. Então, eu acho bacana aqui o seguinte: Deus, ele vê o todo, é a visão da águia, ele vê o todo. Mas ele consegue vê-la, como a águia vê lá um ratinho lá correndo na campina. Quer dizer, Deus também vê o mundo caótico, mas ele consegue enxergar alguém Que anda em sinceridade. que anda em sinceridade. Eu vejo que Deus ainda é assim hoje. Quer dizer, eles falam, mas esse mundo aqui, eu acho que não dá para... Acho que eu vou entrar na do mundo aqui, porque eu sou minoritário aqui. Então, eu não sei, né, professor, se é nesse primeiro momento que aparece a palavra graça, mas a graça de Deus sempre ela vai sendo manifesta, né, a cada momento, né? E realmente Noé achar graça aos olhos de Deus, né, mesmo numa geração corrompida, né? Então, é isso que Deus quer ver em nós. Que nós possamos fazer uma escolha por Ele, mesmo vivendo no mundo mal, né? Isso, exatamente. Então, assim, Deus se afligiu, né? Mas Deus age, né? Quer dizer, ele já viu que tem alguém que vale a pena continuar, que é Noé, né? Ele vê que o mundo está realmente caótico, né? Então Deus age. Então, em Gênesis 6, 7, nós lemos assim: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Né? E lá no 17 vai dizer assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há debaixo da terra expirará. E isso aconteceu, que é o dilúvio, né, pastor? Certo. Inclusive, aqui me chama a atenção, pastor, sempre entra aquela questão, mas isso aconteceu realmente? Né? Então, é muito interessante, mas existe um texto chamado Epopeia de Gilgamesh. Né? Então, Gilgamesh é o primeiro texto literário da história da humanidade. Foi feito em chamada escrita cuneiforme. Né? Sim. O que seria escrita cuneiforme, tentando traduzir para hoje? Seria você pegar uma chave de fenda e escrever na pedra, seria mais ou menos isso, né? Usando a cunha, digamos assim. Né? Então, como foi escrito na pedra, esses escritos estão presentes até hoje. Né? Então, há um texto literário, né, que conta a história de Gilgamesh. Ele era rei, né, de uma cidade chamada Uruk. Né? E
Nesse texto é descrito, então, uma inundação. E muitos povos daquela região, né, eu já vi até relatos de povos até aqui da América do Sul, que também relatam um dilúvio. Né? Então, quer dizer, que houve um dilúvio, quer dizer, a gente pode, é difícil chegar até a figura de Noé, mas que houve o dilúvio, isso historicamente é comprovado. Certo. Né? Então, isso é importante lembrar, então, né, que Não, é uma base tanto para né, professor, que se existe alguns lugares, né, até o pessoal comenta, né, dentro dos estudos, né, que esse lugar aqui antes era mar. Então nós podemos até entender que parece que os polos, né, vamos pegar aí Polo Norte e Polo Sul, parece que a Terra fez assim, deu uma virada, aonde teve essa inundação e... não foi só a chuva, a gente percebe que as portas do abismo se abriram, dá a impressão que, que houve uma combinação de chuva com inundação. É alguma coisa que Deus fez, né, para que houvesse realmente um novo começo. Assim como teve o primeiro começo com o primeiro casal naquele jardim lá no Éden, Deus agora vai começar um novo, né, uma renovação através da família de Noé. Pastor, o senhor colocou uma palavra muito importante aqui, família, né? Porque Deus, na verdade, ele não vai poupar apenas Noé, mas vai poupar a família. De Noé. Né, pastor? Então, a proteção... Quando fala de dilúvio, a gente pensa muito em Noé, mas foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos, que ele ainda não tinha netos, digamos assim, e as esposas de seus filhos. Foram 8 pessoas na arca. Com certeza. Então, Deus... isso me lembra muito lá, Atos 16, 31, pastor, onde está escrito assim, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. É Paulo dizendo para o carcereiro que queria se suicidar. Né? Então, a graça de Deus, né, quando fala que Noé alcançou graça, essa graça se estende também à sua família. Deus trabalha não com a pessoa, mas principalmente com a família. Deus quer preservar a família. Com certeza. E nós vemos assim, Noé, ele pregou muito, ele falou muito, né? Mas as pessoas não acreditaram. Mas pelo menos quando ele entrou na arca, a sua família estava ali. Então, nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo e tal, mas nós temos que preservar a nossa família. Tá? Pastor, nós já falamos aqui que Noé andava com Deus, no sentido que ele tinha uma vida com Deus muito próxima. Né? E a gente vê o seguinte aqui, pastor, quer dizer, antes de Deus, né, começar o dilúvio, é tudo planejado, porque Deus não é assim, eu estou muito bravo e vou começar já, vai começar a trovejar hoje. Né? A gente vê assim, antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 14, na parte A. Faze para mim uma arca de madeira. Então, primeiro ele vai fazer a arca, o dilúvio não vai vir agora. Então, primeiro vai fazer a arca, né? E ele já avisa, né, em Gênesis 18, diz assim, 19, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca. Ou seja, Deus vai mandar o dilúvio, mas antes ele planeja, né, como que ele vai poupar os seus amados, aqueles que estão vivendo na graça, na comunhão com ele. Né, pastor? Sim. Então, uma das coisas, né, que a gente vê aqui que realmente Deus dá um projeto, né, dessa arca para Noé, e era algo assim grandioso, né? Mais ou menos alguns estudos apresentam assim, que teria mais ou menos 300 metros, né, de comprimento, talvez 3 andares mais ou menos, né? Enfim, era uma coisa grandiosa, mas Deus foi dando graça e ele foi fazendo e foi pregando, foi anunciando que viria o dilúvio, mas infelizmente quando ele entrou na arca só estava ele e sua família, né? É interessante, pastor, em Gênesis 6, 22, nós lemos assim, assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Essa é uma outra marca de Noé, a obediência, né? A obediência total. Então, eu imagino aqui, pastor, a construção dessa arca levou algum tempo, né? Eu imagino que sempre tem os maledicentes, com certeza tinha naquela época. Chegava e falava, Noé, mas que história é essa aí de arca aí? Rapaz, faz 6 meses que não chove, está uma seca aí, você falando em dilúvio, cara, né? Que história é? Eu imagino assim, a pressão que ele deve ter recebido, né, pastor? Porque assim, as pessoas estavam mais preocupadas com suas próprias vidas. Até Jesus fala assim, como nos tempos de Noé, casavam e davam-se casamento, enfim, não que o casamento em si seria algo ruim, mas, ou seja, as pessoas estavam preocupadas com aquele momento ali vivencial,
e não se prepararam, vamos dizer assim, para o futuro. E Noé não. Não. Então Deus falou para fazer. Tinha zombaria, com certeza tinha zombaria. Com certeza não foi fácil de construir a arca, mas também não foi fácil aturar os zombadores ali, né? Mas Noé foi fazendo conforme a vontade do Senhor. E, por fim, prevaleceu, né? Pastor, eu fiz as contas aqui. Matusalém, que viveu 969 anos, ele morreu no ano do dilúvio. Certo. Fazendo as contas, né? Que ele morreu no ano 600 da vida de Noé. Então, Noé tinha 600 anos e Matusalém daquele tinha 969. Nós não sabemos se o Matusalém morreu afogado ou de morte natural. Certo. Mas dá até para imaginar o Matusalém assim: meu netinho, você só tem 600 anos, o vovô tem 969. Eu não vou entrar nessa arca aí, não. Você vai ficar um mau cheiro, na hora que eu botar toda essa bicharada, vai ficar um mau cheiro aí dentro. Mas eu imagino assim que fazer a vontade de Deus, né, muitas vezes não é fácil, principalmente quando você está fazendo algo que vai contra todo o senso comum, digamos assim. Né? Vai contra aquele senso comum, mas aí que vem, né, como diz Tiago, né, nós temos que buscar a sabedoria que vem lá do alto. Isso. E não a que vem daqui da terra. Então são dois tipos de sabedoria, mas quando nós buscamos a sabedoria do alto, e aí, então nós persistimos, insistimos e não desistimos, porque nós sabemos em quem temos crido, né? É interessante, pastor, que assim, Noé é passo a passo, a arca ficou pronta, mas ele só vai entrar quando ele ouve isso, lá em Gênesis capítulo, passando agora para o capítulo 7, né? Está assim: disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justos diante de mim nesta geração. Ou seja, ele só vai entrar quando Deus fala, agora entra. Sim, agora chegou o momento, né? Havia construído tudo, tal, mas sempre assim, né? Nós percebemos. Por que Noé acha graça diante de Deus? Porque ele vai ouvindo Deus, ele vai buscando Deus e ele ouve Deus e obedece a Deus. Né? Porque tem muitas pessoas, eu creio que hoje Deus continua falando, mas muitas vezes mesmo ouvindo não há a obediência, né? Pulando agora para o versículo 10 do capítulo 7, diz assim: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7 dias passa rápido na nossa rotina. Sim. Mas eu fico imaginando 7 dias já em confinamento, pastor. E o pessoal do lado de fora: Noé, já faz 4 dias que você entrou aí, cara. Olha, tá um sol de rachar aqui fora, viu? Olha, Noé, não tem nenhuma nuvem no céu, já faz 3 dias já. Né? Então, eu não sei se ele recebeu alguma pressão dentro da arca lá, né, da sua esposa, dos seus filhos. Né? Mas 7 dias é um tempo razoável se você está em confinamento. Sim, né? sim. Mas aí no 11 e no 12, aí sim, diz assim no 11 e 12. Se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Né? Com certeza, imagine quantos milímetros de água, né, que veio, e talvez ventos, e enfim, tantas coisas, né? E realmente a palavra de Deus aqui se cumpriu. A quantidade, né, a gente falou, mas a quantidade de água não é importante, a quantidade de ventos não é importante. O que é importante é que a palavra de Deus aconteceu, como a palavra de Deus vai acontecer, não agora num dilúvio, mas na volta de Cristo. E nós temos que estar preparados, nós e nossa casa, em oração. Nós vivemos dias difíceis, né? Vivemos numa sociedade corrupta, uma sociedade má, como diz lá, homens amantes de si mesmos, né? Que são amantes mais do seu ventre, da sua vontade, do que as coisas de Deus. Mas nós temos que buscar, né, professor, o caminho da santidade. O 40, né, pastor? Tudo é simbólico. 7 dias de espera, né, que o 7 tem um simbolismo forte na Bíblia. Sim. 40 dias, que é o período de provação. Né? O 40 na Bíblia está muito ligado à provação. E já no capítulo 8, né, vai dizer assim: e aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Eis que a face da terra estava enxuta. Né? Agora aqui, novamente, a obediência, pastor. Ele viu que estava enxuta, né? E é interessante que o capítulo 8 começa assim: ele manda um corvo todo dia, manda a pombinha, uma hora a pombinha volta e traz um ramo de oliveira. Né? Mas ele não sai da arca, ele já viu que já dá para sair, mas ele não sai. Certo. Ele fica esperando
a ordem para sair, que está lá em Gênesis, né, a partir entre o versículo 15 e 17 do capítulo 8, Deus dá a ordem para sair. Só então aí que ele vai sair, né? Sim. E logo em seguida, então, no 20, após sair ele, a esposa, os filhos e todos os animais, no versículo 20 do capítulo 8, me chama a atenção o que está escrito aqui. Diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Ou seja, qual que é a primeira coisa que ele faz depois que ele sai da arca? Agradecimento. Sim, né, ele vai adorar a Deus, vai ofertar ao Senhor. Lembrando isso, né, professora, aqui há um detalhe, as pessoas podem talvez, se não ler corretamente lá atrás, vai falar, mas como que pode ser isso, né? Dos animais limpos era 7 casais. Isso, era 7 casais. E dos animais impuros era só um casal um ali, casal, né? Então, por isso que ele pôde oferecer. Né? Porque alguém pode, talvez, de maneira precipitada, falar, mas como que ele está oferecendo? Então, ele já extinguiu esse animal, essa ave já está em extinção. Não. Aves limpas havia 7 casais de cada. Mas aí que está, né? Adoração ao Senhor. E isso tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Dizer, né? há um espírito de agradecimento aqui. Sim. E a gente já percebe aqui o seguinte: quando a oferta é feita com amor, ela agrada a Deus. Porque logo em seguida nós lemos assim, né? Isso está no versículo 21. Nós lemos o 20, agora o 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Né? E aí ele vai dizer logo em seguida, então, né, no 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, né, depois da oferta de amor, que agrada a Deus, vem a bênção. Sim. E a bênção não é só para Noé, a bênção é para a sua família. Sim, então, com isso certeza. É importante lembrar. Né? Aí, continuando no 9, eu falei os versículos 12 e 13, nós lemos assim: e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Né? Ou seja, aquilo que Deus tinha começado com Adão e Eva, ele faz aqui, essa aliança aparece novamente, né, pastor? E aí eu me lembrei, pastor, quando eu li esse texto aqui de Gênesis, capítulo 9, 12 e 13, Deus fazendo uma aliança com Noé, de Jesus lá na Santa Ceia, como o pastor sempre fala aqui no primeiro domingo, né, no culto, né? Eu vou ler até a passagem, está lá em Mateus 26, 27 e 28, diz assim: em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ou seja, aquela aliança com Adão, aquela aliança com Noé, nós vemos novamente essa aliança aqui em Cristo, não é, pastor? Com certeza. Então, a concretude daquela aliança chega até nós, na restauração, no perdão, na nova possibilidade de um viver em santidade mesmo numa geração corrupta, né? Então, o que Jesus veio trazer, esse sangue da nova e eterna, né, aliança, é nos aproximar novamente de Deus, nos levar novamente para essa perfeita vontade de Deus, perfeita comunhão com Deus, né? Resumindo, pastor, e já encerrando aqui, o que eu aprendo com Noé, né? Eu aprendo primeiro, quer dizer, Deus reconhece aqueles que caminham com ele, mesmo em um mundo corrupto, em um mundo cheio de violência, cheio de corrupção, Deus conhece aqueles que estão em comunhão com ele. Né? E esses são aqueles que vão serem alcançados, são alcançados pela graça de Deus. Uma graça que se estende, inclusive, à família. Né? Outra característica de Noé, a sua obediência passo a passo. Né? Ele olha, já está seco lá fora, mas ele espera, né, Deus dar a ordem, né? E ele espera que alguns dias, eu fiz as contas aqui, ele ficou na arca quase 2 meses depois que ele viu que estava seco, até Deus liberar para ele sair. Ele vai enviar a pombinha, né? Isso. Tal. Não, mas depois da volta da pomba, ele espera mais um tempo. Ele espera aí. Deus falar, sai, né? Isso. E quando ele sai, repetindo, né? Eu falei, o espírito de agradecimento a Deus, aquela oferta Com que certeza. agrada a Deus. E aí vem a bênção, né? Então, Noé, nós temos um modelo de alguém que é abençoado. Você quer ser abençoado? Né? Faça como Noé. Né? Pode vir qualquer dilúvio aí que você vai sobreviver. Então, ande com Deus, ande pela graça.
mesmo diante das circunstâncias difíceis, né? Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, e desta maneira, né, professor, pode vir o dilúvio que for, você está seguro nos braços do Pai. Amém.